Então, pessoal, na esteira do conflito que está acontecendo atualmente em Israel, da guerra lá contra o Hamas, vamos continuar falando do que a mídia brasileira, a extrema imprensa brasileira, de como ela trata esse tema, de como ela está passando pano ao mesmo tempo em que quer se desvincular, se desvencilhar daquela imagem de apoiadora de terroristas. Aliás, a esquerda como um todo no Brasil tem caído nesse ponto, tem se manifestado de uma forma dúbia porque não quer reconhecer o seu erro de ter se posicionado favoravelmente ao Hamas, não é? O próprio Guilherme Boulos fez isso, o próprio Lula que também condenou os ataques, né, supostamente aí, mas sem condenar diretamente o Hamas, o governo, a nota oficial do governo brasileiro também, e tantos outros, né, a ponto de que o Eduardo Jorge, olha só, o Eduardo Jorge, o cara lá do PV, do Partido Verde, teve que se manifestar a esse respeito dizendo que a esquerda realmente, a esquerda brasileira realmente gosta de um terrorista aí para chamar de seu, não é? Então, o pessoal aqui do Brasil 247 está desmentindo aqui, né, fazendo uma checagem de fatos a respeito aqui de uma notícia do Hamas parabenizando o Lula pela vitória nas eleições de 2022. Isso ficou muito famoso na época, foi muito bem difundido, a ponto de você provavelmente se perguntar, ué, mas o Hamas realmente não parabenizou? Vamos ver o que eles explicam, o que eles colocam aqui nessa história e também analisar, aproveitando o embalo aqui, quem está parabenizando o Hamas agora pela vitória, né? O Hamas parabenizou o Lula ano passado. Quem está dando os parabéns para o Hamas agora? Já adianto aqui, o presidente da Nicarágua, que é um amiguinho do Lula, como a gente bem sabe, o senhor Daniel Ortega, não é? E o senhor Gustavo Petro, presidente da Colômbia, que inclusive foi ele próprio um guerrilheiro no passado, né? Então entende muito bem de terrorismo. Ambos aqui parabenizaram e saudaram a vitória do Hamas, com o senhor Gustavo Petro, acredite ou não, chamando os israelenses de neonazistas. Pois é, né? Mas vamos dar uma olhada nessa história, então. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Então, olha a explicação do pessoal do Brasil 247 para essa informação que começou a circular, então, recentemente, é claro, por conta de tudo o ocorrido. O pessoal não esquece tão fácil a vinculação do governo PT com esse tipo de terrorista, com esse tipo de criminoso aqui, né? Então, trataram novamente de lembrar que o Hamas parabenizou a vitória do governo Lula no ano passado, né? Então, aqui o pessoal do Brasil 247 explica, não, isso aí é falso, né? Olha aqui, é falso que o movimento islâmico Hamas, movimento islâmico Hamas. A coisa já começa errada aqui, né? Não é grupo terrorista Hamas, é movimento islâmico, né? Imagina aí os movimentos cristãos, por exemplo, o movimento católico, sendo colocado nesse mesmo balaio aqui, né? O terço dos homens da sua cidade aí é igual o Hamas para esse pessoal do Brasil 247, né? Mas eles colocam aqui que esse movimento islâmico, Hamas, teria parabenizado o presidente Lula pela vitória nas eleições de 2022, né? Como Jair Bolsonaro e Sérgio Moro espalharam neste sábado, dia 7, né? Após a escalada dos ataques entre palestinos e israelenses. Volto a frisar aqui outra mentira do Brasil 247, não é uma guerra entre Palestina e Israel, é uma guerra e um conflito entre Hamas e Israel. É diferente a história aqui. Mas então, de onde veio aquela parabenização que a gente viu no ano passado? Eles explicam aqui. Foi um oficial do Birô Político do Hamas, que é o Bassim Naim, que se expressou em 31 de outubro de 2022 por meio de reportagem no site oficial do movimento, um dia após Lula vencer o segundo turno. Ué, então isso aqui não é o Hamas se manifestando? Caramba, é um cara aqui, um político que faz parte, um cara que faz parte do Birô Político do Hamas. Isso foi publicado no site oficial do Hamas e aí não é o posicionamento desse grupo terrorista, não. Então não pode ser considerado como o Hamas parabenizando. Eles explicam aqui, né? O que o cara falou lá, esse Bassim Naim falou aqui, foi o seguinte, né? Ele saudou a vitória do Lula e disse que a eleição foi uma vitória para todos os povos oprimidos em todo o mundo, especialmente para o povo palestino.
Por que motivo, não sei dizer, né? Pois ele é conhecido pelo seu apoio forte e contínuo aos palestinianos em todos os fóruns internacionais, né? Que o Lula é chegado num grupo terrorista, a gente bem sabe, né? Porém, aqui o Brasil 247 explica a coisa, então, de uma forma magistral. A posição é de caráter pessoal e o movimento não se posicionou oficialmente, né? Olha que coisa, imagina se tem uma vitória presidencial aqui, por exemplo, do Sérgio Massa na Argentina, né, que está competindo aí, está levando um couro até o momento do Javier Milei. Imagina que o Sérgio Massa ganha as eleições, o Fernando Haddad publique uma nota oficial aí falando, parabenizando o Sérgio Massa, dizendo que não, ele realmente gosta dos brasileiros, é favorável ao Brasil, à liberdade e tudo mais, e essa nota seja publicada no site do governo federal. Você acha que isso não representaria aos olhos de todo mundo, de todo o planeta Terra, um apoio real e irrestrito do governo brasileiro à vitória do Sérgio Massa na Argentina? Poxa vida, é um membro do governo, no exercício do seu cargo, utilizando-se aí dos seus meios oficiais para fazer uma nota parabenizando uma vitória política aí, e isso é publicado ainda no site oficial do governo. Não tem como isso não ser um posicionamento oficial, refletir a maioria, pelo menos do governo, a opinião corrente no governo, né? Então, dizer aqui de uma forma canalha que não foi o Hamas que parabenizou o Lula, mas sim um oficial do birô político do Hamas, e que isso foi publicado no site do Hamas ainda, meu amigo, isso aqui é de uma canalice que não tem tamanho, coisa da esquerda brasileira, dessa extrema imprensa brasileira, que não cansa de nos envergonhar. Essa é a grande verdade. Agora, o que tem de gente passando pano para o Hamas na esquerda brasileira não tem qualquer justificativa, não tem parâmetro moral algum. Nunca foi tão fácil saber qual é o lado certo nessa história, apenas por olhar as opiniões que estão sendo propagadas aí. A forma como a esquerda passa pano para o Hamas, e aí estão surgindo, é claro, fotos, notícias antigas de pessoas parabenizando o Hamas por diversas manifestações, aí, atuações e até mesmo ataques. O próprio Guilherme Boulos tem uma foto lá apoiando o Hamas quando ele foi lá na Palestina e tudo mais. Então, de fato, não dá para desvincular essa história aí, o apoio que o Hamas recebe, daquilo que ele realmente é, né? Condiz com aquilo que o Hamas tem feito, tudo o que ele fez em sua história, e quem apoia o Hamas, né? Esses esquerdistas que gostam de violência, gostam de terrorismo e gostam aí de ataques do tipo. Pense aqui, por exemplo, né, que o senhor Daniel Ortega, conforme eu falei aqui, conforme eu mencionei antes, parabenizou aqui, né, ele disse que está solidário com a causa palestina e condenou o agravamento do conflito israelense-palestino. Não tem agravamento de nada, alguém começou essa guerra, não é? Já o senhor Gustavo Petro foi mais adiante aqui então e disse o seguinte, né, o pessoal da Gazeta do Povo coloca aqui bem que ele relativizou o conflito aí, comparando com a ocupação russa na Ucrânia, dizendo que é a mesma coisa, vai entender, né? Mas olha só o que ele falou a esse respeito, então, o que ele publicou na sua conta lá no Twitter, ou no seu X, né? Disse o seguinte: no meu discurso nas Nações Unidas, em setembro, né, que aconteceu recentemente, mostrei como o poder mundial tratou de forma diferente a ocupação russa da Ucrânia e a ocupação israelense da Palestina. O cara realmente tem algum problema, né? E aí ele disse o seguinte também aqui, ele falou isso no sábado, e no domingo, né, ele falou o seguinte aqui a respeito do mesmo tema. Se tivesse vivido na Alemanha em 1933, teria lutado ao lado dos judeus. Mentira! Mentira, né? A gente sabe muito bem de que lado esse pessoal da esquerda estaria, porque eles gostam de uma violência, gostam de uma perseguição, né? Mas, seguindo aqui, e se tivesse vivido na Palestina em 1948, teria lutado ao lado dos palestinos. Agora, os neonazistas querem a destruição do povo palestino, da liberdade e da cultura. Neonazistas são quem? Os israelenses? Sim, é isso que o Gustavo Petro está falando ali de forma específica, de forma clara. Então veja, é um cara que o Lula gosta,
outro cara aqui que é muito amigo do Lula, ambos estão apoiando e parabenizando o Hamas por suas atitudes terroristas lá em Israel. Esse é o tipo de gente que anda com o Lula, o tipo de gente com quem o Lula tem amizade. É aquela história, diga-me com quem andas que eu direi quem tu és, né? Mas o que você achou dessa canalice aqui da esquerda brasileira, da mídia brasileira e do apoio que esse pessoal já deu no passado ao Hamas e está dando agora? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.